Muito bem-vinda. Mais um Raio-X da Dor chegando aqui para você. E já ouviu aquela história assim, que isso? Pensa positivo que dá tudo certo. A gente tem que pensar positivo. E às vezes, bem no momento em que você estava trazendo alguma dor, algo que você sentiu, e alguém falou isso para você, dá uma sensação estranha, não dá? Então, hoje a gente vai falar sobre dores no corpo, dores na alma. E por que que é tão difícil, às vezes, a gente encontrar uma solução mais definitiva para as nossas dores? Eu costumo dizer que a tecnologia avançou, a nossa expectativa de vida aumentou e com tudo que acontece a gente tem uma perspectiva de viver mais. Só que o que não avança é um olhar para a gente como um todo, é um olhar mais integrativo para as dores do corpo e para as dores da alma. Então a gente pega as dores do corpo e quer separar como se fosse um problema a ser cuidado, separado do que a gente está sentindo. E a gente precisa entender que existe uma conexão entre a nossa emoção, a nossa mente e o nosso corpo. Na verdade, não deveria nem a gente dizer que existe uma conexão. Na verdade, são inseparáveis. A maneira como eu sinto tem a ver com a maneira como eu me movo. O meu movimento tem a ver com a maneira como eu penso na vida. Então, é muito importante a gente ter uma possibilidade de trabalhar a coerência. O que adoece muito a gente é a incoerência quando você... Vou dar um exemplo, né? Por que eu falei do pensamento positivo, que só pensar positivo não resolve? De repente, dentro da sua história de vida, você tem memórias emocionais aí muito dolorosas, mas você acreditou que tem que pensar positivo e tá tudo bem, já passou, e o seu corpo vive adoecendo, você vive tendo problemas, dores, ou tumor, ou uma inflamação que não melhora, ou dói aqui, dói ali. Fibromialgia, doenças autoimunes, tem muito uma relação com dores que foram caladas, com a repressão emocional que a nossa cultura nos impõe. E aí, o que acontece? A gente não age de uma forma coerente entre o que a gente pensa e o que a gente sente. E aí o movimento, ele é travado. Eu falo que tem até uma ligação, se você pensar nisso, né? Como eu me movo, né? A maneira de eu me mover, ela está em coerência com o que eu falo, com o que eu penso e com o que eu sinto? Então, em geral, não. E eu gosto de trazer um exemplo, se você já viu em algum outro vídeo meu, mas é um exemplo que me veio como um insight, né? Tão importante da gente avaliar como a gente lida com as emoções, que eu falo que você tá com a bexiga cheia, com muita vontade de ir no banheiro e fazer xixi. E aí, ao invés de você ir ao banheiro fazer xixi, alguém te traz um copo d'água e fala: toma, olha, bebe água. Você vai olhar e falar: não faz o menor sentido. Se eu tô com a bexiga cheia, com vontade de fazer xixi, eu tenho que ir pro banheiro. Simples assim, né? Por que com as emoções a gente não age assim? Por que às vezes você tá tão triste e você vai ouvir do outro e de si mesmo: não, deixa isso pra lá, essa tristeza é uma bobeira. Fica triste não, já passou. Ou você tá com muita raiva de uma situação: não, a raiva é perigosa, a raiva é destrutiva, não sinto raiva, aí inflama o corpo todo. O medo, né? Que medo o quê? Vamos superar, é uma tal de superação, vai além, o medo, larga o medo para lá. Não, o medo pode ser um guia muito importante do que você precisa para se mover com segurança. A raiva pode ser muito importante para você se mover dando limite, criando mais barreiras que provavelmente você não está criando. A tristeza, ela tem muito a ver com a necessidade de um recolhimento, de viver um luto para poder voltar com força para a vida. E aí, aonde que dá essa confusão toda, né? Você pode se perguntar: Kelly, mas por que então que é assim? Por que a gente confunde tanto? Existe uma diferença entre você ter contato com as suas emoções, saber o que você está sentindo, e o vitimismo. O pensamento positivo, para mim, ele vem muito, às vezes, num contraponto, né, de
eu negar o que eu sinto e você não deixar a pessoa entrar no vitimismo, naquela pessoa que fica, ai, minha vida é difícil, minha vida é dura, nada dá certo pra mim. Aí alguém vem, não, olha, para com isso, não fica assim, você vai ficar negativa, fica positivo, vamos pensar positivo, vamos distrair disso aí. O que eu tô propondo aqui é uma outra coisa, você ser inteira. E ser inteira, quando você tá sentindo o que você tá sentindo, isso tem um reflexo na sua vida. Você vai gerando coerência entre o que precisa ter limite, qual segurança você precisa para lidar com seu medo, qual é o momento de estar para fora, expansiva, e de estar mais encolhida. Né? O luto não é muito permitido. A gente às vezes está triste, todo mundo quer animar. Não, vamos para uma festa, vamos sair. E às vezes tudo que você precisa é ficar ali um pouco em contato. Depressão não é uma tristeza profunda que você se deixou levar, é a repressão da tristeza, são movimentos que você não fez em relação às suas emoções. A depressão para mim é um convite final, assim, de vamos olhar para as emoções, vem, muito bem-vindo, você está chegando agora para se olhar verdadeiramente. E eu sei que falar disso, né, falar dessa maneira, ai Kelly, que é isso, a gente vai ficar triste, a gente só porque uma cultura dissemina que a gente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre sorrindo, que isso que é saúde, mas não é. Se fosse, a gente teria muito pouco caso de câncer, a gente praticamente não teria tido essa explosão da fibromialgia. Isso, na verdade, tem a ver com a gente estar muito distante de trabalhar essa coerência, de poder ser inteira, de viver em contato com o que eu penso, com o que eu sinto e como eu ajo na vida. Então, aqui no Planeta Eva, a gente tem módulos, né? Cada módulo a gente trabalha a conexão com uma emoção, o quanto você pode vivenciar aquela emoção com base, com suporte, com cuidado. Então, fica o convite aqui para você, se você quiser aliviar dores do corpo e da alma, reconhecendo as causas emocionais, com muita amorosidade, com muito conhecimento também e suporte, a gente está aqui para isso. Aqui na descrição você tem 2 presentes gratuitos para você. Se inscreve no canal se você está no YouTube, divulga as nossas redes sociais com pessoas que você conheçam que tenham dores e ficam remediando sem atuar verdadeiramente na causa da dor. E eu te espero no próximo vídeo.